A paz do Senhor, queridos professores, alunos, este é EBD em Síntese Podcast. Esta é a lição do discipulando e nós já estamos caminhando para o final do quarto ciclo. Hoje, lição de número 10, e estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, nesse projeto que nasceu no coração dos nossos pastores. E hoje temos o privilégio, mais uma vez, de estar aqui com o meu querido presbítero Antônio Félix e a nossa irmã, nossa pedagoga, a irmã Miriam. A paz do Senhor, professores. Pai do Senhor, professor Raniel, Pai do Senhor, irmã Miriam. Estamos mais uma vez aqui para tratar na lição de número 10. A paz do Senhor, né? Para o irmão Raniel, o presbítero Otoniel, para você, professor e professora, a paz do Senhor. Como o presbítero Otoniel falou, a lição de número 10. Mas e o tema, presbítero Otoniel? Eu acho que se eu fosse dar o tema para essa lição, eu ainda colocaria uma frase a mais. Tem como título a ambição do discípulo, não a segurança dos bens materiais. Mas eu ainda estenderia assim, mas a dos bens espirituais. Os materiais, não. Mas a segurança dos bens espirituais. O senhor concorda, presbítero Antônio, com esse título ampliado? Com certeza. Que a lição em si vai tratar justamente dessa visão que devemos ter, né? Para onde deve ir o nosso desejo, nossas emoções, nosso sentimento, para aquilo que permanece, não para aquilo que perece. É uma mudança de paradigma que precisamos passar para os nossos alunos, né? Novatos, por assim dizer, mas que precisam enxergar, não como Geazi, o servo do profeta que não conseguia enxergar além do seu palmozinho de visão, mas enxergar como o profeta que enxergou ao longe e viu o milagre de Deus, as maravilhas do Senhor, muito além da visão, do campo de visão física, né? E é disso que a lição fala, focando um pouco mais na questão dos bens materiais. E aqui, a palavrinha também que inicia o título, a ambição do discípulo. Eu estava falando antes com os meus queridos dois amigos aqui, contribuintes desse trabalho. O presbítero Antoniel nos chamou a atenção, que eu queria que ele falasse aqui para vocês. Ambição é uma coisa ruim, presbítero Antoniel? Professor Raniel, Miriam, quando tratamos de ambição, o que vem à nossa mente é justamente a conotação também, não só da ambição em si, mas também, principalmente, algo relacionado ao que nós podemos chamar de algo que seria ruim, entendeu? Mal. Porque ambição, em princípio, tem essa ideia de algo negativo. É assim? Algo negativo. E essa negatividade, ela, em princípio, seria devido à ideia que é passada do que seria ambição. E nós queremos propor aqui para o professor da nossa escola bíblica dominical que a ambição ela tem dois lados, certo? Ele não só é algo ruim, a ambição também pode ser algo bom, quando observado de uma forma positiva. Então, nós tratamos aqui em duas situações. Primeiro, o lado positivo e depois a ambição que seria negativa, certo? Quando tratamos sobre a ambição de forma positiva, de forma negativa, nós vamos compreender o que seria de fato ambição. Então, para isso, professores, nós devemos ir para a etimologia da palavra, para os dicionários. Antigamente, professor Nel, as pessoas chamavam de pai dos burros, né? Um termo não muito interessante não, mas chamava de pai dos burros, os dicionários. Na verdade, não era para ser pai dos burros. Dicionário, ele vai trazer aplicação, vai explicar frases para cada um de nós, e não seria pai de burro. Na verdade, seria um pai de pessoas inteligentes. Porque uma vez você vai ao dicionário... Vamos mudar esse estigma, né, do dicionário. A gente precisa consultar mais o dicionário. Eu acho até que a interpretação bíblica, sem um bom dicionário, ela pode se comprometer, né? Exato. Pai dos burros não dá certo. Hoje em dia dizem, dê um Google aí. O pessoal não abre mais o dicionário, né? Mas de forma... o termo
Seria ambitio, em latim, né? Ambição. Na verdade, seria ambição. Agora, o termo, na verdade, como nós estamos dizendo assim, os dicionaristas, principalmente o Aurélio, que é um dos mais conhecidos, vai trazer a ideia de ambição de uma forma mais... Na verdade, traz dois significados. Significados no sentido mal, que seria aquele desejo desenfreado, aquela vontade de possuir bens, possuir dinheiro, com foco apenas no material, certo? Essa seria a primeira possibilidade do que seria ambição. Mas também, ambição não seria só isso, certo? Uma vez que nós falamos da ambição, textualmente falando aqui, o que nós aprendemos na linguagem denotativa, o significado primário da própria palavra, certo? Então seria um desejo intenso, aquela coisa ardente, que pode ser presente ou em relação ao futuro, aquele desejo de alcançar alguma coisa, valorizar os bens materiais, ou também o que as pessoas chamam de amor próprio, o poder, ambicionar a glória, a riqueza, a posição social. E para isso as pessoas quebram degraus, passam por cima de outras pessoas. Esse é o lado negativo da ambição. Mas quando vamos para o lado positivo da ambição, nós vamos referir-se ao mesmo tempo a desejos com um objetivo em que nós devemos e temos desejo de alcançar, certo? As nossas aspirações. O que eu desejo para a minha vida? Eu desejo ter um bom emprego, certo? Algo natural. Então, quando nós falamos de ambicionar, nós devemos analisar que há esses dois sentidos. O sentido negativo, que vem ser realmente relacionado àquele desejo desenfreado de cobiça. Por isso que a nossa lição vai dizer ambição e também fala do discípulo, né? Aí diz, não a segurança dos bens materiais. Porque o que devemos ambicionar não é riquezas e bens materiais, porque são consequências da nossa vida. E no texto bíblico de hoje vai tratar justamente sobre isso. Os bens, o que vem, o que advém a verdade do nosso trabalho, são consequências para a nossa vida. Mas devemos ver também que ter ambição às coisas boas não seria coisa ruim. Desejar o bem da pessoa, porque ter ambição é ter um desejo. Estamos falando de conduta humana, estamos falando da qualificação do ponto de vista do que seria bom. A Tem até uma ambição e a ética referência, em né, si. presbítero Isso, Otoniel, tem até uma referência aos que desejam o episcopado, né? A palavra de Deus fala sobre isso, né? E isso. não deixa de Se ser uma você... ambição boa, Uma desejar o ambição boa, episcopado. muito bem. Portanto, ambição é tudo aquilo que você pretende fazer na vida, né? Seus objetivos, seus sonhos, suas ações, seus desejos. E com isso vem a ansiedade, que é um outro sentimento ligado à própria preocupação, nervosismo, medo A, intenso. a Então, Bíblia, a nós Bíblia vamos... também usa o termo torpe ganância. É a ganância Isso, deturpada, né? era isso que eu queria também trazer à memória. Justamente, a confusão que às vezes fazem da ambição com Isso é ganância. entrosamento, viu, presbítero? Não é entrosamento, a gente não combinou, não, mas É deu certo. verdade, é interessante porque a gente deve analisar a ambição com a ganância, que são coisas também distintas, né? Ser Sim. ganancioso é totalmente diferente de ter ambição. Agora, como eu disse, se a ambição era parte de um pressuposto para atingir um bem, seja lá o qual for, mas passando por certos limites, humilhando pessoas, o desejo desenfreado apenas pelos bens materiais, isso vai levar realmente a algo ruim. E em tudo isso, irmãos, de acordo com tudo que nós temos falado, se posicionado aqui nesse momento, não devemos deixar de ter em mente que a nossa lição de hoje ela também vai trazer, a partir da ambição, tudo isso está ligado ao comportamento humano. Comportamento humano. Esse comportamento é justamente que vai trazer a chamada motivação. Então, tudo são coisas, são situações interligadas. O meu Até comportamento porque, vai o senhor, depender da minha motivação. o senhor falando Sim, isso me faz lembrar que pessoas sem ambição são pessoas que também não se movimentam, não isso. ambicionam melhorar de vida, e isso não é exatamente uma coisa boa. Então, é muito Não. importante essa distinção, que o senhor lembrou muito bem. Essa distinção é importante para os professores passarem para os alunos, para que eles não sejam acometidos do extremo oposto, que é a pessoa que, por Isso. medo de pecar, não querem nem mesmo melhorar de vida, estudar, Uhum. prosperar. E eu quero aproveitar também a palavra prosperidade
presbítero Otoniel e irmã Importante. Miriam. A palavra Uhum. prosperidade também vem do latim, que é prosperus, que no sentido mais puro traz a ideia de alguém feliz, ditoso, florescente. Então, quando eu falo de prosperidade, eu falo de alguém que está florescendo, alguém que está feliz, ditoso, alguém que está crescendo. E agora que a gente vai trazendo esses temas da ambição, ou seja, a ambição no sentido ruim, a prosperidade também acaba ganhando esse sentido ruim. E a gente até tem escritores que falam de economia, né? Trazendo a ideia do capitalismo ao cristianismo. Isso é uma ideia errada que se teve aí no passado, né? O espírito do capitalismo e o protestante, enfim, ao longo da história se cometeram alguns equívocos, né? E a verdade é que o cristianismo no meio de uma A partir sociedade, do entendimento errado, né? né? Das A escrituras. partir do entendimento errado, mas a verdade é que o cristianismo numa sociedade, ele impulsiona as pessoas a melhorarem em todos os aspectos, né? O Isso. verdadeiro cristianismo nos faz prosperar no sentido da palavra original, prósperos, né? Que é florescer, trazer alegria, Isso. trazer ganho em todos os sentidos, né? E não Eu ligar a tirei prosperidade apenas essa... ao dinheiro, né? Não. Prosperidade, aliás, resumir isso ao Isso é dinheiro é importante. empobrecer o sentido da palavra. Não é enriquecer, é empobrecer. A prosperidade vai muito além do ganho financeiro. E a palavra de Deus, ela nos fala isso. Eu queria só lembrar aqui os objetivos da lição, que é sempre importante. O primeiro objetivo é focar nessa questão dos bens materiais. Eles são passageiros, eles não são perenes, né? E, portanto, a gente tem o contraponto, que é o segundo objetivo da lição, que é enfatizar as riquezas espirituais, né? E o terceiro e último ponto, conscientizar os alunos que não estejam ansiosos por esta vida, né? A gente vem lendo o Sermão do Monte, como já foi falado aqui, capítulo 5, 6, a gente vê uma construção de um pensamento muito bem colocado por Jesus Cristo, Isso. trazendo essa ideia de que há um cuidado de Deus sobre a nossa vida, a partir do qual eu não preciso estar ansioso e eu posso focar, né, a minha visão, focar naquilo que tem ganho eterno. São as coisas Isso. eternas, que é o ganho espiritual na nossa vida. A senhora estava falando sobre isso, né, irmã Miriam? Sobre a Isso questão mesmo. da nossa É por isso visão. que O em tópico, Mateus, tópico 2 fala sobre isso, a gente chega já lá, né? Mas diga lá. irmão Raniel, que eu cito o versículo 33, do capítulo 6 de Mateus, que diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é verdade? Sim, Isso aí é quando eu visualizo as pessoas que ficam ansiosas pelo dia de amanhã, ansiosos com relação à ambição que é aplicada de forma errada à nossa vida, como o presbítero Otoniel estava falando, né? Porque o reino de Deus, ele é um reino organizado, é um reino onde impera a justiça, não é verdade? E a justiça de Deus, ela só chega até você quando você aceita a misericórdia de Deus. É isso? Isso. Então, Interessante esse texto aí. Você fala o versículo de número eu me 33. pauto muito por esse versículo, porque ele tem um segredo profundo, que é o reino de Deus, né? Isso, inclusive, está na oração modelo, que também está no mesmo capítulo, não é objeto da lição, mas está linkado com isso, que é o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é uma cultura diferente, é uma Isso. nação diferente. Nós somos representantes dessa nação. Nós somos convidados a ser embaixadores do reino de Deus aqui na Terra e, portanto, nossa cultura é diferente, nosso pensamento é diferente, nossos objetivos são diferentes. Esse versículo 33, ele traz essa ideia com muita profundidade, porque ele fala o reino de Deus e a sua justiça, não a nossa. A justiça sua, no caso, do reino de Deus. É diferente da isso nossa. mesmo. E se você prestar atenção, professor,
é o seguinte, o versículo vem fechar no contexto que Jesus está explicando a respeito das necessidades do povo, as necessidades humanas, é assim? As necessidades humanas. Jesus está falando das ambições dos homens, no sentido errado. Ele está, na verdade, explicando o comportamento das pessoas e suas motivações. Aí ele dá exemplos de que essa ansiedade ela não pode ser, de nenhuma forma, atingir o cristão com essa visão aqui na Terra. Porque quando ele vai dizer, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, então ele faz uma remissão ao que estava falando anteriormente, né? Não é também Sim, aqui o versículo, é bom frisar isso, ele não está falando aqui que tudo que eu vou pedir de Jesus, não é bem assim, não. Algumas pessoas erroneamente interpretam que as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, sim, naturalmente. Não, ele está falando de que essas necessidades serão supridas. Isso mesmo, eu já vi pessoas dizendo, eu não vou mais trabalhar. isso aconteceu na igreja primitiva, né, gente? Na palavra de Deus há uma clareza, não me lembro agora qual igreja, mas os crentes, ao se converterem para o cristianismo, não queriam mais nem trabalhar. Então, agora o reino de Deus está tão próximo, está tão Isso. iminente, que eu não preciso mais nem trabalhar. É um entendimento É a errado. visão também sobre a questão da ambição, como o presbítero explicou muito bem, falou muito bem sobre isso, a questão da ambição. É acreditar que se você trabalhar um pouco mais, você está sendo ambicioso e você está cometendo pecado, né? E é importante que o professor esclareça de uma forma bem transparente ao A gente aluno. não pode esquecer, irmã Miriam, que nós temos uma origem católica no nosso país e Sim, que, durante muitos anos, pregou-se a ideia do franciscanismo, ou seja, de que eu, para ser espiritual, eu tinha que ser avesso, não é que eu não podia querer, eu tinha que ser avesso a todo tipo de prosperidade, de riqueza, né? Eu tinha que ser franciscano, e até hoje se tem esse termo, e isso é um equívoco, porque a palavra de Deus não proíbe as riquezas e também não atrela espiritualidade à quantidade de dinheiro que tem nas nossas carteiras. É muito importante, porque esse também é objeto da lição, e há exemplos e exemplos de homens de Deus que estavam em dificuldades financeiras e homens de Deus que foram muito prósperos Isso. no sentido financeiro. Uma coisa e outra não estão diretamente ligados ao nível de espiritualidade de uma pessoa. Até porque a palavra de Deus ela não foi escrita. Como eu já tenho visto alguns livros de autoajuda, presbítero Otoniel, Sim. falando sobre riqueza, citando o livro de Provérbios, né? As riquezas, segundo Salomão, e outros livros de autoajuda e de prosperidade, usando a Bíblia como um elemento-chave, a riqueza, como o judeu consegue as riquezas que tem. E a palavra de Como se... Deus, ela não foi escrita para isso. Ela foi escrita para nos Verdade. trazer o plano de salvação, para religar, né, religião relicária, para religar o homem a Deus. O objetivo da palavra de Deus é nos trazer a salvação. Agora, Se ela tem você... regras de um bem viver que Isso. desembocam numa boa prosperidade, O mas não é próprio esse o objetivo Cristo principal. falou sobre isso. O próprio Cristo, Lucas capítulo 12, versículo 15, né? Inclusive a nossa lição tem esse versículo também. Ele diz que a Sim, abundância de qualquer um não consiste na abundância de bens do que possui. Ou seja, a ideia que o judeu lá da época de Cristo tinha de que a riqueza seria uma aprovação de Deus na vida das pessoas, trouxe um entendimento totalmente equivocado com relação a esse relacionamento. Então, alguém que seria pobre seria desprovido da graça, do amor, do cuidado de Deus. Alguém que seria rico estava em bênçãos, estavam sendo abençoados porque Deus estava prosperando financeiramente as suas vidas. Ou seja, esse conceito errado, Jesus justamente veio demonstrar que era totalmente errado. eles Por iam isso até que ele vai além, né, citar, presbítero Daniel? Eles exato, associavam também as doenças como isso, maldição, né? como A maldição, pobreza como maldição e coisas justamente. que não batem com o ensino da palavra, né? Aí Jesus fala a respeito do rico e do Lázaro. Você note que não é
vamos dizer assim, menosprezando a riqueza ou dizendo que a riqueza é algo mal. Mas não, Jesus estava demonstrando que alguém pode ser rico e pode ser ruim e não ser nada de bênção de Deus nesse sentido. Alguém pode ser pobre e pode estar com a bênção de Deus. Como alguém pode ser rico e também ser abençoado por Deus no âmbito espiritual. Quantos ricos não se encontraram com Jesus e mudaram de vida? Zaqueu era um que se encontrou e mudou totalmente a sua vida. Ou seja, por isso que Jesus vai falar que a vida de qualquer um, ou seja, o seu relacionamento com Deus, a sua vida em si, não vai consistir naquilo que ele tem, não. E não é sinal de bênção ou maldição na vida de ninguém. Certo? Interessante que essa Isso tem visão que era ficar bem usada claro. nos antigos, nos tempos bíblicos, e até hoje perdura essa Isso. associação errônea de que espiritualidade tem a ver com a quantidade de É. dinheiro, né? E, E às vezes até e alguns irmãos como, criticam outros que precisam trabalhar um e pouco como você mais porque trouxe no estão passando início, dificuldades, né? verdade, e como você falou no início aí a respeito do perigo da chamada, entre aspas, teologia da prosperidade, que vale Sim, salientar que teologia da prosperidade que nós estamos citando aqui não é um curso teológico ou um conceito teológico em si, não. Teologia da prosperidade faz referência a um grupo de pessoas que vai nascer ali nos Estados Unidos da América, muito antes ali da própria, muito, muito, muito antes do próprio maior expoente, vamos dizer assim, ter maior expoente realmente da teologia da prosperidade, que seria um dos maiores expoentes, que seria Kenneth Reagan. Mas antes dele, houve um homem chamado de Ezekiel William Kenyon, que propagava justamente a riqueza como bênção de Deus. Existe um livro chamado de, salvo engano, é O Nome de Jesus, é isso mesmo, de Kenneth Reagan. Ele vai atrelar a riqueza à bênção de Deus. Inclusive, na página de número 25, eu digo porque eu li já esse livro, na página número 25, nunca esqueci, inclusive cito agora a página 25, vai estar lá falando sobre o nome de Jesus, ele vai tratar justamente a respeito dessa prosperidade e dessa bênção na vida, e ele vai fazer uma associação a respeito da pessoa de Jesus e vai dizer que ao Jesus, olha o entendimento que as pessoas traem, ao Jesus entrar na cidade de Jerusalém em um jumento, Jesus estava andando no Cadillac da época, ele usa a linguagem da época, né, dele, que ele escreveu esse livro, ou seja, o cristão deve ter um veículo, se for comprar, tem que ser 0 km. Isso Kenneth Reagan diz. Porque Jesus, quando foi gerado no ventre de Maria, o ventre era um ventre 0 km. Olha onde esses homens chegam, meu irmão. É de Profundo, rir um viu? negócio desse. A teologia da prosperidade aí, nesse sentido, não está baseada apenas na prosperidade, mas existe uma questão também ocultista por trás dela. Existe a chamada, o que sustentava a teologia da prosperidade lá nos Estados Unidos era o chamado triunfalismo e a confissão positiva. Você não poderia dizer palavra nenhuma que viesse trazer algo ruim. Jamais eu poderia dizer, porque a palavra tem poder, eu poderia estar trazendo algo ruim para mim. Eu tinha que só declarar o que Jesus, através de Deus o Pai, lá, isto é, Deus o Pai, através de Cristo na criação, disse: haja luz e houve luz. Eles diziam: é necessário que você diga e traga à existência o que não existe. Você tem que ter a fé de Deus. Esses são termos desse povo. Então, teologia da prosperidade aqui não tem nada a ver com a prosperidade bíblica, mas sim uma forma e uma questão teológica que eles utilizavam. E isso é prejudicial, por isso que devemos falar. Eu fico pensando que o apóstolo Paulo deixou Trófimo doente. E não podia ser Coitado de doente. Trófimo, né? É, deixei Se Trófimo fosse doente em hoje, Mileto, Paulo disse. em Mileto, né? Então, se fosse hoje, Trófimo ia ficar escondido, né? Porque ia pegar Isso. mal para o apóstolo Paulo, um homem tão Falta de fé cheio do de apóstolo poder, Paulo? falta de fé, deixar Trófimo doente para trás e ficar recomendando misturas de bebida para Timóteo também, né? Isso. Ele não era só orar lá e a prosperidade, É. declarar e tudo. Então, Então trazendo você esse veja tópico que o que senhor falou, né? A lição fala sobre Mamon, que é a personificação da riqueza material, né? E esse tópico é importante, está logo no início da leitura. E o senhor falou muito bem, por sinal, como sempre, né? É uma bênção para nós. Falou sobre a teologia da prosperidade. Pois bem, eu queria recomendar também, o senhor falou esse livro
não é exatamente uma recomendação, foi uma citação, porque realmente foi de onde começou essa ideia do prosperidade aqui no Brasil, né? Não recomendamos. Mas esse aqui eu quero recomendar. É do pastor Ciro Sanches Zibordi. É nosso pastor assembleano, e ele escreveu esse livro, Evangelho, que o apóstolo Paulo jamais pregaria. Veja o capítulo 3. Esse livro é fácil de encontrar, acredito que até em meios digitais também, e ele tem alguns sermões interessantes acerca de ideias que foram pregadas ao longo do tempo com adulterações no sentido bíblico correto, né? No capítulo 3 tem aqui o Evangelho da Prosperidade, e eu quero citar, porque ele fala um pouco dessa história do que o senhor falou, e a primeira parte ele cita justamente isso, o que é o Evangelho da Prosperidade, né? Ele conta, depois ele diz qual é a sua prioridade, isso tem tudo a ver com a lição, né? A visão, né? A irmã Miriam estava falando antes da gente gravar sobre a questão dos olhos, né? Versículos que não estão na leitura, mas que são citados na lição, versículos 22, 21, 22, que falam dos olhos, né? Está no tópico 2.1, né? Se os teus olhos forem maus, né? Teu corpo Todo o teu estará, corpo em né? trevas. Todo o corpo estará em trevas. Então, ele fala qual é a tua prioridade, para onde estão voltados os teus olhos. Também fala dos ricos e pobres na casa de Deus, e cita alguns exemplos interessantes aqui, até no livro de Reis, né? O profeta havia morrido e ele estava endividado. O profeta chegou na casa daquela mulher com seu filho, e alguns até arriscam dizer quem era o profeta, viu, presbítero Antoniel? Mas não vamos Hum. entrar no mérito, não. O fato é que era um profeta, era um homem de Deus e tinha problemas financeiros, né? Também fala das enganações na televisão, fala também de um texto muito usado, que é Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, e esquecem de ler o contexto desse texto, né? Que é É passar verdade. dificuldade, eu também posso. Tudo posso, É. inclusive passar dificuldade. Fala aqui também sobre o culto à prosperidade, ato profético, né? O senhor falou aí de Hum. declaração, né, positiva, e tem também ato profético, né? Dê aí a chave do seu carro, Deus vai lhe abençoar, né? Passa para É. cá o dinheiro que você tem na tua conta aí, que o Senhor vai multiplicar. E fala que pobreza não é maldição, fala da raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Veja, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Tá até aqui no início da lição. Então, se fosse o dinheiro, a gente tava. Como é que a gente ficava, hein? Porque tem que trabalhar e receber o Então, dinheiro para pagar as contas. Então, o problema está no amor ao dinheiro, né? Essa devoção, esse olhar que foca tanto aquilo que não vê o resto, e a gente não pode cair nesse engodo, nesse erro. Então, eu recomendo esse livro, tá? E ele tem é essas o evangelho explicações que com Paulo não muito pregaria mesmo. detalhamento. Isso, De fato, o evangelho que evangelho que Paulo Paulo, de certamente fato, não é o pregaria, evangelho que ele não pregaria. Até porque, só para não concluir essa pregaria. questão dessa teologia da prosperidade, desse povo aí que propaga essa ideia, esse Kenneth Reagan, nesse livro, ele vai justamente dizer que a morte de Jesus na cruz do Calvário não se viu, não. Jesus teve que morrer espiritualmente no inferno, ou seja, sofrer na mão de Satanás. Então, quando você vê alguém com essa conversa, vem dele, né? Então, o novo convertido, principalmente, tem que aprender que está escrito nas Escrituras Sagradas. Colossenses, E capítulo número 2, é claro, e versículo 6, né? Diante que Jesus ele se fez homem, achado na forma humana, foi obediente à morte, morte de cruz. Filipenses aí, né? Filipenses 2:6. Já o Colossenses 2:16 vai dizer que na cruz Jesus cravou a dívida que era contra nós. Então, não tem como Jesus morrer no inferno, heresias grandes. E esse é o é, problema que esse povo traz. Tem que ficar atento. sim, e são palavras-chave, tá? Isso que o senhor Isso. falou. Veja bem, algumas palavras já remetem à teologia da prosperidade, isso que o presbítero Antoniel bem falou, como declaração positiva, ato profético, essas palavrinhas-chave, quando você Tudo você escutar, repreenda. redobre sua atenção, porque isso são engodos históricos Isso. na pregação do evangelho e que precisam ser rechaçados, refutados.
com toda a paciência, dentro da palavra do Senhor, porque isso não faz parte daquilo que Cristo nos ensinou. E estamos estudando o Sermão do Monte, estamos estudando Mateus 6, e eu acho que há uma clareza tão grande no ensinamento de Claro, Jesus que o texto é autoexplicativo. Se qualquer pessoa ler atentamente, só o texto bíblico base, ele já vai estar sendo ensinado pelo próprio Jesus. São palavras muito claras que mostram onde deve estar o nosso foco nas riquezas espirituais. Fechando o tópico 2, nós vemos a figura de Mamon, o amor é o dinheiro, e Mamon é essa personificação das coisas materiais. E aí sim, a gente vê a questão do pobre, do rico. E aí eu pergunto, o que é uma pessoa rica, hein, presbiteriana irmã Miriam? O que é uma pessoa pobre? O que é uma pessoa rica? Eu conheço ricos que são pobres de espírito. E conheço pobres que são riquíssimos no seu viver, na sua alegria. E aí a gente vê o sentido original da prosperidade, né? O florescimento, a paz, o tesouro maior que é Cristo nas suas vidas. A gente precisa ter isso em mente e não se enganar, não se encantar, porque, como diz a palavra de Deus, se nossa esperança estiver só nas coisas daqui, somos os mais miseráveis dos homens. Não podemos ter nossa esperança só nas coisas terrenas, não é, irmã Miriam? A riqueza, eu posso dizer que não é necessariamente uma linha de crédito que você pode, não é verdade, nem fazer isso. aqui na terra e nem lá no céu. Não é? Porque aqui, logo, ainda voltando para o primeiro tópico, que fala sobre a riqueza do céu, né? Do céu e da terra. Existe uma diferença porque depende do valor, depende muito do valor. Eu posso ter uma quantidade muito alta, mas com um valor muito baixo. Eu posso ter um valor muito baixo, mas posso ter uma quantidade muito baixa, mas com um valor maior do que a que você tem. Isso aí é voltado nesse sentido para a ambição, a questão da ambição. Também faço essa Irmã Miriam, comparação. tem um exemplo muito fácil, muito claro, que é Marcos 12, Lucas 21, a oferta da viúva, né? Jesus se Isso. senta em frente ao gasofilácio, observa as pessoas ofertando, e o que mais chama a atenção dele era uma oferta de valor baixo, mas de altíssimo valor espiritual, né? Monetariamente, era Quantidade baixo. baixa, mas Quantidade com um baixa, valor alto. alto valor, né? Isso Então, mesmo. Aí as coisas de tem, Deus são assim. digamos que o meu aluno vai perguntar, como aqui no subtópico 1.2, se Sim, ele pergunta para você, como é que eu posso acumular um tesouro no céu? Né? O que você responderia, professor? Aqui na Terra nós sabemos como acumular tesouros. É bem fácil saber como guardar, como acumular tesouro, mas como acumular um tesouro no céu? Né? Ajuntar tesouro no céu, como eu falei ainda há pouco, sobre a questão da linha de crédito, não é criar uma linha de crédito celestial, não é isso? sim. Quando nós usamos, porém, nossos tesouros para promover a causa do Evangelho, eu falo sobre esses tesouros, tanto o tesouro financeiro, quanto em valor, o valor de amor, nós estamos acumulando riquezas celestiais. Também não precisa ser necessariamente com obras, mas e também com obras nós estamos acumulando nosso galardão. É o tesouro do céu celestial, é aquele que não perece. Não é verdade? Interessante E Justamente. que, interessante que 1 Pedro 1, 18, 19 fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Então, a riqueza não consiste no metal, no vil metal, né, como diz a palavra de Isso. Deus, porque eles, né, os judeus, eles gostavam muito de guardar tecidos, roupas, dinheiro, metal, moeda,
e quando acumulavam tanto que quando chegavam as roupas tinham sido consumidas pela traça, o metal tinha enferrujado, as pessoas minavam as paredes, cavavam as paredes, roubavam as botijas de dinheiro, e Jesus usa esse exemplo para dizer, essas coisas todas perecem. Então, como a senhora bem Isso. diz, item 1.2, falando sobre o acúmulo de riquezas no céu, é uma avaliação completamente diferente do que Isso a gente mesmo. está habituado É aqui na Terra, porque né? eles guardavam, se apegavam tanto, porque o coração deles estavam ali, ali apegado àquilo, não é verdade? E o coração é o que nós temos de mais íntimo, é o oculto, o que ninguém vê. Talvez até eu fale para você que eu não me apego, mas o meu coração está ligado ali onde eu dou mais valor. Se eu estou mais grudado, como o senhor falou, da carteira, a carteira que está no bolso, o meu coração pode estar na minha carteira e não está no céu. Isso. E eu Onde posso estiver o coração, endeusar, né? onde O estiver o tesouro coração, da né? pessoa está lá. Pois É, o então, versículo 21. É interessante, viu, professores? A gente nota que a lição começa com a leitura do versículo 24, mas seria de muito bom tom se o professor quisesse ler a partir do versículo 19, porque tudo Isso. isso que a gente está falando é versículo 19, versículo 20, versículo 21, versículo 22, né? Até o 23, porque também faz parte do contexto, é citado na lição, mas talvez pelo tamanho da leitura tenha sido É. cortado para o versículo E 24. um fato interessante para corroborar o que foi dito pela nossa irmã Miriam, professor Raniel, Eclesiastes capítulo Sim. 5, versículo 10 em diante, ele vai dizer: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. Então você nota que ele não vai se fartar. E Isso, quem ama a isso é o que a gente abundância, chama de contrassenso, né? É um é. contrassenso. E o amor aqui, ó, como estávamos falando do coração, amor parte do né? desejo, né? Aquele intenso. É O onde entra a amor chamada ambição no é, lado negativo. é a sede dos nossos valores, é a raiz das nossas escolhas, né? Pois Isso. é. O que é que realmente deixamos que está, o que é que você realmente está deixando que ocupe o seu coração em primeiro lugar? Falei sobre uma balança agora há pouco, se colocarmos numa balança a questão dos valores, valores financeiros daqui, os nossos tesouros daqui, os tesouros celestiais, o que está em primeiro lugar, com maior peso, qual o maior valor para mim, para você? Fale sobre isso com os seus alunos, não é verdade? Olha, E eu como nossa queria lição só. traz, e, e como nossa lição traz, tudo isso parte do comportamento da pessoa. E se você não conseguir atingir o objetivo que você deseja, essa ambição, esse desejo ardente por bens materiais, quando você não consegue, você entra em outro quadro, a chamada ansiedade, né? Você fica ansioso. E essa ansiedade vai trazer prejuízos não só na esfera material, como na esfera também natural das pessoas. E O como eu senhor estava tocou no dizendo, item muito importante, essa questão da ansiedade, que é um dos males grandes, os isso, grandes males do século, né? As doenças psicossomáticas, as doenças uhum, adquiridas pela grande carga de informação e de cobrança que a sociedade tem no padrão de consumo, no padrão de vida que as pessoas isso. deveriam ter, né? Então, isso gera muita ansiedade, né, presbítero Otoniel? E nosso Senhor, ele justamente vai dizer que não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E o versículo de número 25 de Mateus 6, do texto bíblico base, vai dizer: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. É um tipo de ansiedade, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber. Aí ele dá o exemplo dos pássaros, ele dá o exemplo dos animais que o Senhor cuida. Por isso que, continuando com Eclesiastes 5, vai corroborar o que nós estamos dizendo, ele vai justamente continuar dizendo que eu li que quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Na O que eu versão vejo NAA, aí, o que eu entendeu? Porque aprendo tudo é aí, vaidade. nessa lição, a questão da vaidade, a questão do eu não
eu não queria deixar de citar, mas quando falou na vaidade, quando você falou, tudo é vaidade, eu ia falar sobre a questão do Uhum, materialismo, mas vocês me lembrem depois. Eu lembro de Salomão. Salomão, uhum. em suas três fases, eu vejo que ele passou por três fases. Quando jovem, a questão do romantismo, né? Depois Uhum. ele, quando escreveu Provérbios, estava mais maduro. E quando ele já estava, eu posso dizer que na fase final de ancião, a gente entende quando vem a mensagem, porque tudo é vaidade. Ele era uma pessoa que tinha todas as coisas, mulheres, tudo em suas mãos. Mas no final é que nós entendemos, porque tudo é vaidade. Aí a questão do materialismo, voltando para a questão do materialismo, não andeis cuidadosos, ansiosos, a ansiedade. O materialismo, questão do materialismo, o que eu aprendo aqui com tudo que vocês falaram, eu estava aqui caladinho observando, eu aprendo que é uma armadilha para as nossas almas. Você está É uma, ansioso, acaba se tornando uma grande aflição de espírito, né? E pois eu é, vou uma além, armadilha. eu vou além, Eu vou Miriam. além. E amanhã, Tem estudos e que amanhã mostram um eu vou grande além. nível de ansiedade em Quando pessoas nós que nos chegaram lá, né? apegamos, Chegaram lá isso, e acharam quando que estariam felizes e se encontram, às vezes, até deprimidos, porque é um vazio enorme, né? A materialismo riqueza. versus armadilha, né? Para Isso. as nossas almas. Porque quando nós nos apegamos demais às coisas que nós vemos, que apalpamos, e nos dão a sensação de prazer e alegria assim automaticamente, nós desprezamos os valores espirituais. É isso que acontece, é a armadilha onde nós caímos. Desprezamos os valores espirituais, os materiais passam a ter um valor bem mais além, acima, e o Senhor ele fica em segundo plano, não é verdade? Isso faz com que nós vivamos ansiosos para conquistar somente os bens materiais, o que nós podemos dizer que é um pecado para nós cristãos e para quem não é Um grande cristão. laço, É um grande laço. um grande Isso engodo, mesmo. Jesus, um perigo Jesus, enorme. Jesus nesse sermão está trazendo justamente a compreensão dos seus discípulos de que a preocupação deles deve estar no reino dos céus, certo? Porque com isso, essas pessoas deixariam de se preocupar com o material, e lembrando que materialismo aqui não tem nada a ver com aquela teoria marxista, né, de Uhum. materialismo histórico. O materialismo aqui está se referindo à ideia e o desejo desenfreado de possuir bens materiais, certo? Não tem nada a ver com a ideia marxista de materialismo histórico, que seria a organização da sociedade, né, de acordo com a capacidade de produção, relações sociais e tal, e tal, e tal, e tal. Não, nada a ver. A questão aqui é relacionado a ter bens, possuir bens e cada vez mais bens, Me entendeu? permitam lembrar um texto muito importante, que é Lucas 12, que é a Sim. parábola do homem rico, né? Isso Hum. exemplifica bem demais, versículos 16 até o 21, né? Que ele diz, eu vou juntar muitos bens, meus frutos, vou derribar meus celeiros, edificarei celeiros maiores ainda, ali eu vou recolher todas as minhas novidades, os meus bens e tal. Direi à minha alma, tens depósito para muitos bens, para muitos anos, descansa, bebe, folga, come. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Para com Deus. É Deus. uma passagem profunda, é uma passagem que nos alerta para esta riqueza, não a riqueza boa, mas aquela que toma toda a minha atenção, meu amor, que deveria ser dedicado ao Senhor, às coisas de Deus. E para mim, uma das grandes armadilhas disso é deixar de depender de Deus. Olhe, o crente que quer entrar em ruína, ele tem que se considerar autossuficiente.
ele tem que considerar que tudo que ele tem é o necessário para que ele viva. Isso é um grande erro e um grande perigo para qualquer cristão, é achar que o que ele tem é suficiente, achar que ele é autossuficiente, que ele é poderoso para resolver toda e qualquer Ele situação. tem que. E aí é um alerta para Isso. todos nós, né? Não é só para o aluno discipulando, não, né, Não. Presbítero É Otoniel? verdade. E o cristão tem que colocar em mente os ensinos, inclusive, de Paulo, relacionados a esse próprio tema que nós estamos tratando, a respeito de servir a Deus com os bens que temos. Capítulo 8 de 2 aos Coríntios, Paulo vai tratar da ajuda que foi feita pelos cristãos da Macedônia para os cristãos pobres da Judéia. Né? Você note muito bem que ele determinou, e os irmãos fizeram aquilo com o maior amor, fizeram coletas e levaram ajuda específica para os irmãos da Judéia que estavam necessitados financeiramente. Ou seja, isso se faz também o quê? Com bens materiais. E os irmãos faziam isso para justamente fazer com que ajudar o seu próximo. A ideia de possuir bens também tem essa conotação, não apenas de deixar aquilo enraigar em nosso coração, o desejo de só possuir, possuir, possuir. Aí vai surgir justamente a ideia do que da parábola Idolatria, muito que bem, o Romilha. que é a avareza, né? A ideia do texto que o nosso irmão Raniel leu. Estás armazenando para quem? Louco, pediram hoje a tua alma. É a questão, a idolatria. O que é quando aqui deixa-me ver, onde fala sobre a questão do amor ao dinheiro, que é mamon, o amor ao dinheiro. E Sim, é logo no começo, está na reflexão aqui da muitas lição. pessoas acham que essa palavra mamon é um Deus, que na realidade é, né? A riqueza, para alguns que deixam ela se transformar em um ídolo dentro de si mesmo, na realidade é. Mas mamon é uma palavra que vem do aramaico, que significa dinheiro. E ela é apenas uma palavra, não é um Deus, pode se transformar em um ídolo, se dependendo Mas não da estava, por situação, do exemplo, ponto de ele vista. não estava no panteão grego nem no romano, né? Ele era É, apenas uma personificação da riqueza, né? O próprio Isso. na significado da palavra. verdade, Mas muitas na verdade pessoas as achavam que era riquezas, um espírito. é, na verdade, são bens, riquezas. Jesus está justamente trazendo esse conflito para as pessoas. Não sirva apenas as riquezas. Está entendendo? Servir as riquezas é trabalhar incessantemente com ambição desenfreada de ganhar, de ganhar, de ganhar mais. Você não pode ter esse Senhor, consequentemente, vai se esquecer de quem? Do Senhor dos Senhores, que é Jesus. Então, ele faz esse contraste de você viver para aquilo e se esquecer de Deus. Logo, isso aí se tornaria o quê? Um Deus para aquela pessoa. Porque você entrega sua vida, suas forças, seu vigor. Porque quando você trabalha incessantemente e vai atrás do dinheiro, e às vezes o dinheiro também vem, não é só pelo trabalho, não. Vem pelo crime. É, Criminosos Começam a usar fazem. ambientes escusos para ter o Não, que gostariam, custe o não. que custar, né? Doa quem Ou doer. seja, as pessoas matam outros pelo dinheiro. isso. Era isso que eu Por ia isso que se torna um comentar, né? ídolo, esse amor desenfreado. Paulo vai chamar Por isso que, de avareza, né? Que é é, idolatria, o apóstolo Paulo vai dizer. pois é, Mamon, o dinheiro, é um péssimo ídolo, é um péssimo Deus, né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz, completem, por favor, meus De caros, todos os Todos os males. males. Tem até que uma expressão aqui na lição, viu? leva muitos ao sofrimento. 1 Timóteo As 6 e pessoas, quando 10. perdem dinheiro ou a sua vida, eu já vi noticiário, tiram a própria vida, né, irmão? É, Quão grande estavam pegados ao dinheiro. Nessa época quem de se pandemia, então, quem muitos. dedica, assim, 100%, eu posso dizer que 100%, porque tem pessoas que desprezam a família, parece que não enxerga o mundo, esquece o colorido da vida, tudo por causa do dinheiro. E quem dedica a sua vida, eu posso dizer que 100%, ela tem muitos problemas, porque eu vou anotar aqui, eu vou citar aqui algumas passagens que eu anotei,
E ele desaparece facilmente e ele não é segurança. Provérbios 23, 4, 5. Dinheiro não satisfaz. Eclesiastes 5 e 10. Dinheiro não salva. Provérbios 11 e verso 4. Muito bem. Por isso que devemos viver a quietude do reino de Deus, né? Como diz o tópico 3. Sim. Não, eu estava justamente pensando nisso, porque o tópico 3.2, o 3.1 a gente falou, né, do cuidado, da ansiedade. O tópico 3.2 fala sobre o contentamento. Essa palavra parece que anda meio fora de moda, porque as pessoas estão sempre descontentes, insatisfeitas. E o Evangelho fala dessa palavrinha que é o contentamento. Que palavra é essa, hein, meus queridos professores? O que é que está faltando no povo de Deus, nas pessoas, para se sentirem contentes, satisfeitas, né? A palavra de Deus fala, acomodando-se às coisas honestas. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às coisas honestas, pequenas, simples. Está faltando simplicidade, está faltando contentamento, né? As pessoas não se sentem satisfeitas com o que têm, e isso soa muito ingrato. Nós somos, muitas vezes, ingratos, e isso ofende a Deus, né? Isso não é a fé que nós aprendemos de Cristo, né? Essa fé simples, essa fé desprendida, essa fé que não depende do que eu tenho. E aí, Filipenses 4,13, né? Tudo posso, no sentido de não interessa o que eu esteja passando, eu vou crer no Senhor. O livro de Jó traz uma expressão lindíssima que ele diz, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Veja, está faltando contentamento, está faltando este evangelho simples, puro, porque a vida que nós aprendemos na televisão, nos filmes, nas redes sociais, são sempre voltadas para o sucesso na pior forma possível. Isso. Né? Sempre na visibilidade, no engajamento, nas riquezas, né? E isso é o modelo de sucesso do mundo, mas nós somos crentes. Nosso modelo é diferente, né? E o contentamento é coisa de crente. Se acomodar ao evangelho na sua simplicidade. Estar satisfeito, né? Estar satisfeito, compartilhar. O Né? contentamento. Se eu puder ter um pouquinho a mais, eu vou ter prazer de compartilhar. Isso é o evangelho. Não é verdade? Por isso que nós... de sua posição, né? Mas é o que está faltando. Por isso que eu iniciei falando a respeito da ambição, os seus conceitos, o lado negativo, o lado positivo, porque tudo vai partir do desejo. Do desejo. E esse desejo, vale salientar, que ele tem uma motivação, né? Qual seria a motivação que vai levar à ambição e vai trazer a desgraça, segundo o texto que lemos? E essa motivação, que nada mais é do que uma natureza afetiva que alguém vai ter, essa motivação vai estar também relacionada à intelectualidade das pessoas. Cada indivíduo é único. Aí a gente entra no chamado comportamento, entendeu? E se a gente fosse falar aqui de comportamento, nós não temos tempo para isso, mas a gente poderia entrar na teoria do comportamental, na própria psicologia, vai tratar sobre esses termos, essa teoria do comportamento. E ela vai trazer uma ideia aqui bem interessante, porque vai trazer, vai trabalhar, na verdade, o termo seria esse, vai trabalhar de uma forma para analisar nada mais, nada menos do que o comportamento humano e como se dá esse comportamento, né? Esse comportamento na psicologia, ela vai analisar de forma objetiva. Isso aqui, se nós fizéssemos uma divisão, como seria essa objetividade, né? Esses conceitos, como seria aplicado na nossa vida. Então, o nosso comportamento, ele é essencial nesse momento, porque é daí que vai derivar as minhas motivações. É do comportamento que vai derivar as minhas motivações, quais seriam as minhas emoções, os fatores da nossa mente, a origem de certas condutas. Então, tudo isso tem a ver com comportamento. O que vai controlar esse indivíduo? Como é que vai levar ele? Para que rumo? É isso que devemos analisar. Viu, presbítero Otoniel? Tem muita gente sagaz que está observando isso que o senhor falou, o que motiva as pessoas.
o que faz com que elas tenham um comportamento de E comprar, trabalho em cima, né? né, e Para o trabalham em mal, cima disso, né? levando ao mal. Você não pense que passear no shopping é um processo aleatório. Tem muita gente ali que estuda até mesmo o cheiro das lojas para atrair as pessoas, É, né? As cores, a disposição dentro daquelas lojas, tudo isso estudando o e comportamento isso. das Uma co... pessoas, né? Professor Raniel, uma coisa que todo mundo vai entender. Tá no nosso dia a dia. O tal dos algoritmos aí das redes sociais. Os Você algoritmos, né? digita, Como eles funcionam. você digita uma palavra em uma busca, ela está codificando, vamos dizer assim, suas motivações, o que você deseja, e vai começar a trazer para você, nem que você não disque mais aquele termo, mas ele vai estar interligado lá com o seu IP, né, que chama, do seu computador. Então, tudo vai aparecer propaganda daquele material, Do que daquela você situação que você digitou. buscou. Ou seja, o seu comportamento está levando para aquele lado. Então, tem do outro lado pessoas, o lado mal, vamos dizer assim, no sentido espiritual, o Satanás ele se aproveita dessas circunstâncias para justamente trazer ambição desenfreada, certo? E faz com que o discípulo se afaste do Senhor. Aí Jesus vem e diz justamente o contrário. Você deve, na Presbítero verdade, Otoniel, deixa eu fazer uma sugestão aqui antes que eu me esqueça. hum, Eu quero recomendar um documentário falando sobre isso, que está disponível na plataforma de streaming aí, que você conhece bem qual é, que eu não vou fazer propaganda, mas o título desse documentário é O Dilema das Redes Sociais, do hum, inglês The Social Dilemma. Ele é muito interessante, porque ele é contado por pessoas que fizeram parte das grandes redes sociais, como Facebook, como Instagram, essas redes bem conhecidas, e essas pessoas contam o perigo dos algoritmos que estudam o comportamento humano nas redes sociais e que nada é colocado à toa, por não, acaso. E as pessoas não se percebem isso, e muito mais os crentes não estão apercebidos do perigo das redes sociais, do perigo do consumo desenfreado, de quanto isso traz ansiedade pela vida, quanto isso nos atrai por essa vida e nos faz perder a visão do campo espiritual e das coisas de Deus. isso. E, portanto, isso é um alerta. Assistam esse documentário, recomendo, O Dilema das Redes, tá? E vocês vão entender melhor o que a gente está falando aqui de algoritmo, de comportamento, de influência satânica, por que não dizer, né? De influência Isso. satânica em fazer os crentes quererem consumir mais, quererem O pedir mundo mais a jaz no Deus, maligno, né? né? Como se o que ele já tem não fosse suficiente. Isso gera uma ansiedade muito grande, Isso. né? E esse Como esse contentamento mundo, é o desejo verdadeiro, autêntico do cristão. O isso. contentamento. É uma E palavra como meio esse mundo fora de moda, está, né? e como esse mundo está no maligno, logo as situações que ocorrerão serão justamente para desviar o foco daquele que está olhando para o Senhor. Por isso que Jesus, na nossa lição, essa quietude do reino de Deus, ele vai justamente dizer que a gente não deve se preocupar com coisa alguma. Eu acho Inclusive, tão no linda essa versículo número expressão, 27, que é no tudo do reino de vers... Deus. É uma expressão linda, gostei demais. e no versículo 27 ele vai justamente dizer: E qual de vós poderá com todos os cuidados acrescentar um covo da sua estatura? Ou seja, ele está falando aqui, na verdade, de acrescentar a vida, não é estatura, altura não. Que nenhum de nós podemos alongar nossos anos. Quando chegou aquele dia ali, vai acontecer, né? Ou seja, com todas as nossas preocupações, nós não E, conseguimos e modificar ou aumentar. a rainha Elizabeth II, aos 96, com toda a riqueza, todo o dinheiro, todo o recurso, todos os médicos, causa da É, morte, você ouviu lá, não? No obituário dela? eu vi Velhice. que tinha sido natural, né? Morte natural, velhice. Idade, Não tinha velhice. dinheiro que resolvesse mais. Ou seja, por isso que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque essas coisas, as coisas naturais, serão acrescentadas em nossa vida. Logo, a ansiedade Amém. cairá por terra e cada um de nós estaremos bem com o Senhor, principalmente. Amém. Amém. E eu almejo por esse dia, me despeço aqui dos professores, dos alunos, que vocês tenham uma excelente aula. Que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua família, que Deus te faça prosperar, mas no melhor sentido
da palavra, né, queridos Aleluia. professores? A paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor, irmão Raniel, paz do Senhor, irmã Miriam, e não se esqueçamos, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Você que esteve conosco agora, você pode curtir, compartilhar e, se ainda não é inscrito, você pode se inscrever e fale para os seus professores, para os seus alunos, convide-os a se inscrever também e a assistir às nossas aulas. Esperamos que Deixa o comentário aí também, né? vocês... Pois é, deixe um comentário aí também. Fique à vontade. Deixe sua dúvida também, né? Fale alguma coisa, deixe uma dica, vocês podem melhorar assim, tá bom? Porque isso vai somar bastante para os nossos vídeos. Nós vamos procurar melhorar um pouco mais, não é verdade, irmãos? É Verdade. verdade. Pois é, então, que Deus abençoe a sua vida, da sua família, tenha uma aula excelente e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a Senhor. todos, em nome de Jesus.